Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor bendito. Amém? Muito bem. Aliás, como é que é o amém virtualmente aqui no nosso Zoom? Como é que é? Aê, o pessoal não está muito animado nessa manhã. Aê, muito bom. Como é que é, seu Atílio? Como é que é? Perfeito, seu Atílio, está em forma, é isso mesmo. É que, pelos meus profundos conhecimentos aqui, o senhor disse com a mão esquerda amém e com a mão direita o senhor disse aleluia, entendeu? Então tá bom. Aliás, eu estou falando dessas coisas e está gravando, eu esqueci que está gravando. Bom, vamos lá. Vamos dar início aqui ao a nossa escola bíblica dominical, hoje, dia 26 de julho de 2020. É com alegria, então, neste domingo pela manhã, que nós já nos reunimos aqui para juntos buscarmos a palavra do Senhor e a presença do nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos por este dia especial, teu santo dia, e adentramos na tua presença, ó Deus, com o nosso coração aberto, com o nosso coração desarmado, para sermos ministrados, ó Deus, com a tua verdade, com a tua palavra, para que possamos, ó Deus, crescer na nossa adoração a Ti, na nossa santificação ao Senhor, crescendo também na graça e no conhecimento. Abençoa, Deus, todos os irmãos queridos que aqui se encontram nesta sala virtual, que o Senhor esteja na vida, no coração de cada um desses irmãos, nos seus lares, nos seus queridos familiares. Abençoa a Tua igreja. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e suplicando que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Vamos abrir a Bíblia? Abra a tua Bíblia em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 11. Atos, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 11, e hoje, em deferência à nossa aniversariante do dia, a Bruna, eu peço para que a Bruna faça a leitura deste texto de Atos, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 11. E para eu não cometer aqui nenhuma indelicadeza, digamos assim, temos mais algum aniversariante entre nós aqui? Temos? Se temos, faz um sinal aí. Não temos? Hoje é só a Bruna? Então tá bom. Bruna, por favor, habilite o teu microfone e nos conduza nessa leitura. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, depois desses dias. Então estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurastes o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá de modo como viste subir. Amém. Palavra de Deus, até aqui, Atos capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 11. E no versículo 11 nós temos aqui uma promessa do Senhor Jesus, uma promessa alvissareira, e confesso, meus irmãos, que o meu coração anela por isso. E creio que todos nós desejamos este dia, o dia em que Jesus voltará para estabelecer definitivamente o seu reino de paz, o seu reino de justiça, de amor. Meus irmãos, nesta época tão conturbada que nós vivemos enquanto sociedade, enquanto brasileiros, munícipes aqui na nossa própria cidade, essa agitação por conta da pandemia, tanta agitação e efervescência no mundo político, entre as nações, a nação, ou melhor, a política doméstica, tanta ebulição, tanta confusão, a crescente violência, promiscuidade. Irmãos, como o nosso coração anela pela consumação da glória, pela manifestação da glória do nosso Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Muito bem, vamos, antes de passar ao nosso estudo propriamente dito, vamos orar mais uma vez nesse sentido? Vamos orar pedindo que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, a nossa igreja, e que possamos resistir firmemente na fé enquanto Jesus não volta. Muito bem, eu peço à nossa irmã Lília. Lília, está me ouvindo aí, Lília? Habilite o microfone, por gentileza, e nos conduza numa oração neste sentido que acabamos de ler e de falar. Por favor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és Deus de amor, de graça, de misericórdia, soberano, ó Deus, a todas as situações, porque o Senhor, ó Deus, é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, sustenta, ó Senhor, os Teus filhos e os leva, ó Senhor, íntegros, ó Deus, justificados até a eternidade. Pai. Te louvamos, ó Senhor, porque não há Deus além de Ti. Assim, ó Pai, nós intercedemos em favor dos Teus filhos neste momento de pandemia que é vivido, ó Senhor, sobre toda a face da terra. Pedimos, ó Pai, que esteja dando força, esteja dando discernimento, integridade, ó Senhor, fé a todos os Teus filhos, que reconheçam, ó Deus, a Tua soberania, que caminhem, ó Deus, em obediência em todo esse período, em toda a sua vida, ó Deus, mas particularmente, que se mantenham firmes, ó Pai, em períodos em que a fé é testada, ó Deus. Mas, ó Pai, nós pedimos também para a nossa igreja de Peruíbe, em particular, que o Senhor esteja, Deus, dando unidade à nossa igreja, esteja unindo a Deus em amor, e nos lembremos, ó Senhor, em todo tempo, uns dos outros, ó Pai, intercedendo, buscando, ó Senhor, o bem uns dos outros, e sentindo, ó Deus, falta da comunhão da Tua igreja, e que em breve, ó Deus, possamos estar juntos, e que possamos, ó Deus, estar nutrindo a cada momento esse perfil do cidadão do reino, a perfeição, ó Deus, que só encontramos em Ti, ó Pai. Ó Senhor, sustenta, ó Deus, a Tua igreja. Sustenta, ó Deus, este período. Sei, ó Deus, com aqueles que estão regendo este nosso planeta, que ocupam, ó Senhor, os cargos de comando, para que abençoem, ó Senhor, o Teu povo também, e estejam, ó Deus, sempre... Sabemos, ó Deus, que são regidos por Ti, mas que, ó Deus, eles se coloquem, ó Deus, e reconheçam a Tua soberania nestes dias. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo, e Te agradecemos e pedimos também agora pelo estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos então passar agora ao nosso estudo, ou ao estudo desta manhã. Meus irmãos, nós temos falado e ministrado até agora sobre a aplicação da doutrina da redenção. Pois bem, na última aula nós falamos sobre regeneração. Hoje, como prometido, nós vamos ampliar o nosso horizonte, o nosso conhecimento acerca da conversão. Tema da aula de hoje, portanto, conversão. Devo lhes dizer, primeiramente, acerca dos termos bíblicos para a conversão. Queridos, a Bíblia usa diversos
termos para indicar a conversão. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos duas palavras para indicar conversão. A primeira palavra é nisham, que significa arrepender-se. Indica uma mudança de propósito, uma mudança de ação. A segunda palavra no Antigo Testamento é shubha, significa dar meia volta, retornar. Nos profetas, ela é usada muito nos profetas, e ela se refere geralmente à volta, ao retorno de Israel para o Senhor, depois de haver se afastado dele. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos 3 palavras para indicar aqui conversão. A primeira palavra, que creio eu que muitos já ouviram em estudos dessa natureza, é a palavra metanoia, que indica mudança de mente, mas na verdade é uma mudança de mente que atinge a moral e não fica restrita ao intelecto. Uma mudança que é fruto, reparem agora, de arrependimento. Então a palavra metanoia ressalta o arrependimento. A segunda palavra é epístrofe, que significa voltar para trás. Esta palavra ressalta uma mudança que é fruto de arrependimento e fé. Então, ela contempla o elemento da fé. Ela ressalta ambos, arrependimento e fé. E a terceira palavra é metamelomai. Ela ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento e significa preocupar-se consigo mesmo. Vocês vão entender bem o conceito desta palavra, porque ela se aproxima muito à ideia de remorso. E essa palavra foi usada justamente para indicar o arrependimento, entre aspas, de quem? De Judas, metamelomai, é isso aí. Pois bem, feita essa introdução à guisa de curiosidade, vamos à ideia bíblica de conversão. Olha só, além de diferentes palavras para descrever conversão, a Bíblia nem sempre fala de conversão no mesmo sentido. E aqui está uma dica: quando você ler a Bíblia, fique atento. Quando aparecer a palavra conversão, convertei-vos, vocês têm que se ligar, têm que estar atentos em que sentido esta palavra está sendo aplicada. Então, vejam só, existe o uso do conceito conversão para referir-se à conversão nacional, à conversão temporária, isso, conversão temporária, e a conversão verdadeira, evidentemente. Vamos dar aqui uma passadinha sobre a conversão nacional. Essa conversão se refere ao quê? À conversão das nações, como por exemplo, de Israel mesma, nos dias dos juízes, para falar aqui um período histórico, de Judá, no período ou na época dos reis, da própria cidade de Nínive. Então é aplicado ali este conceito de conversão, um conceito, digamos assim, coletivo, um conceito nacional. O segundo sentido em que essa palavra, este termo é aplicado, é a conversão temporária. A Bíblia fala de conversões que não apresentaram, irmãos, nenhuma transformação verdadeira. Mas a Bíblia usa este sentido, usa essa palavra para ilustrar este conteúdo, digamos assim. Conversões que tiveram significação apenas passageira. Essa conversão pode, por algum tempo, vejam, por algum tempo, até ter toda a aparência da verdadeira conversão. Vamos aqui a alguns exemplos da conversão temporária. O exemplo clássico se encontra nas palavras do Senhor Jesus lá em Mateus 13, 20 a 21, acerca da parábola isso mesmo, parábola do semeador, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo,
com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui nós temos essa ideia da conversão temporária. Outros exemplos, Simão o mágico, que fora repreendido por Pedro lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, Simão ele abraçou a fé, mas depois ele quis comprar a unção, o poder do Espírito Santo e fora repreendido por Pedro. O que dizer de Himeneu e Alexandre, que passaram posteriormente a blasfemar contra Deus? Isso está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 1. O próprio Demas, que amou, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que Demas abraçou, passou a amar o presente século e abandonou a fé. Esses são exemplos de pessoas que foram, digamos assim, iluminadas. Percebam que eu não estou usando aqui o termo regeneradas, mas pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo. Tiveram entendimento da palavra da salvação, compreenderam na mente, tiveram até um aquecimento em suas almas, mas por pouco tempo, ou por algum tempo depois se distanciaram. E acerca da conversão, agora sim, verdadeira. Então vamos lá. A Bíblia é verdade que apresenta diversos exemplos da conversão genuína. Lembram-se de Naamã, o sírio? O que falar de Manassés, que era um rei espúrio, cruel, iníquo, que se convertera verdadeiramente? Lembram-se do publicano Zaqueu? A mulher samaritana? O eunuco lá da Etiópia? O gentil chamado Cornélio de Cesareia? O próprio apóstolo Paulo? Lídia lá de Filipos? São alguns exemplos da conversão verdadeira. Irmãos, o que é conversão? E neste caso agora, conversão verdadeira. De um modo muito ligeiro, muito objetivo, a conversão verdadeira é a expressão exterior da regeneração. Vou repetir. A conversão verdadeira é a expressão externa, exterior da regeneração. A regeneração é algo, estritamente falando, algo interno. A conversão é a expressão do novo nascimento, expressão exterior. Ela é a mudança que acompanha a regeneração. Ela é efetuada na vida consciente do pecador. Enquanto a regeneração é efetuada na vida inconsciente do pecador, agora nós temos essa profunda e pontual diferença. A conversão é efetuada na vida consciente do pecador. E nós podemos entender aqui um pouco melhor acerca da conversão verdadeira, apresentando dois aspectos dela. O primeiro aspecto é o passivo e o outro ativo. Com relação ao aspecto ativo da conversão verdadeira, nós podemos dizer que esta conversão, ou a conversão genuína, é a mudança efetuada por Deus na consciência do pecador. Vejam que Deus está ativo, afetando, tocando, transformando, avivando a consciência do pecador. Deus toca na consciência do pecador regenerado. Então a conversão, ela se dá na medida que o Senhor toca a consciência daquele que já
foi regenerado, que já nasceu de novo. E no seu aspecto passivo, a conversão é considerada como o resultado dessa ação, deste toque de Deus, o resultado da ação de Deus na consciência do pecador. Então, o pecador, uma vez conscientizado por Deus, ele muda de vida, ele volta-se para Deus. E como ele volta-se para Deus? Com dois elementos: arrependimento e fé. O pecador se torna, então, responsável pelo seu arrependimento e pelo exercício de sua fé. Alguém disse na última aula: pastor, aonde entra a responsabilidade do homem, a responsabilidade do pecador neste processo ou no estudo da doutrina da redenção? Aonde se aplica isso, tendo em vista que na regeneração Deus atua no inconsciente do homem. Pois bem, agora chegamos aqui na parte da responsabilidade humana. O pecador, ele se torna, uma vez iluminado, uma vez regenerado, e depois uma vez iluminado pela verdade, uma vez tocado na sua consciência e reconhecendo assim a sua podridão, a sua iniquidade, a sua imperfeição, o seu pecado e ao mesmo tempo a santidade, a justiça de um Deus soberano, infinito e tremendo, o pecador, a partir deste momento, ele se torna responsável pelo seu arrependimento e pelo exercício de sua fé. Então, jungindo aqui, unindo aqui os dois aspectos, a conversão, os dois aspectos que eu me refiro aqui é o aspecto ativo e o aspecto passivo. Jungindo esses dois aspectos, nós poderíamos definir, e agora sim, definindo o que é conversão verdadeira. Podemos definir dizendo que é o ato de Deus pelo qual ele faz o regenerado, na sua vida consciente, voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Veja que nessa frase que eu disse, que eu acabei de falar, há muitos conceitos e eu vou repeti-la. Então, a verdadeira conversão pode ser definida como o ato soberano de Deus, pelo qual ele faz o regenerado. Então, a pessoa já fora regenerada pelo Espírito Santo previamente. O ato de Deus pelo qual ele faz, então, esse regenerado, na sua vida agora consciente, voltar-se para ele, para Deus. E de que maneira? De uma maneira agora responsável. Responsável por parte do homem, do pecador. E a maneira é em arrependimento e fé. Tá ok? Então, no aspecto, digamos assim, mais soteriológico, essa seria a definição de conversão verdadeira. Mas eu devo dizer, vocês estão lembrados lá no comecinho da nossa aula que falamos de duas palavras no Antigo Testamento para indicar conversão, de três palavras no Novo Testamento para indicar conversão. Vocês se lembram que falamos sobre a conversão nacional, sobre a conversão temporária, sobre a conversão agora há pouco verdadeira? Há ainda mais um tipo de conversão, que é a conversão repetida. E agora você deve ter ficado confuso, né? Você deve ter pensado assim: então eu preciso ficar me convertendo a Cristo toda vez? Bom, existem doutrinas que pregam isso sim, mas nós não pregamos, não ensinamos, não acreditamos nisso. Ocorre o quê? Vamos lá, lembrem-se, a regeneração não se repete de forma alguma! Exclamação. Agora, aqui tá o ponto. Estritamente falando, eu quero dizer com isso,
acerca do encontro com Cristo, do compromisso com Cristo, da confissão a Cristo, neste ato, estritamente falando, então, neste ato, nessa experiência, a conversão verdadeira também não se repete. Por quê? Porque a conversão verdadeira, ela é o quê? A manifestação exterior da regeneração. Então, estritamente falando, ela não se repete. Exclamação. Mas, em termos mais abrangentes, nós podemos falar de conversão repetida. Mas aí são termos mais abrangentes, onde nós vamos usar aquelas 5 palavras, dependendo do contexto. Pois bem, em termos mais abrangentes, nós podemos falar de conversão repetida. Isso acontece quando? Quando o regenerado, essa palavra é pontual, quando o regenerado se deixa levar pelo pecado, pelo mundanismo, pela frieza espiritual, pela indiferença. Então, nesse sentido, a conversão pode ser repetida, a conversão pode ser despertada e renovada muitas vezes, diga-se de passagem. Isso acontece com as nossas vidas. Exemplo de conversão repetida. Jesus mesmo disse a Pedro, Lucas 22:32, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pois bem, muitas pessoas me perguntam, pastor, Pedro não era então convertido quando Jesus disse isso a ele? Não é isso. Não se trata disso. Se trata aqui de usar este conceito destacando o arrependimento e a fé, a mudança de rumo, deixar de ir para um lado errado, afastado da vontade de Deus e da palavra do Senhor e retornar, converter e voltar para a verdade. Então, o que Jesus está falando aqui para Pedro, quando ele diz que roguei por ti para que a tua fé não desfaleça? Vejam que Jesus parte do pressuposto que ele tem fé verdadeira, para que a tua fé. Então, ele está falando que Pedro tem fé. No próprio versículo diz isso. Mas o que Jesus está falando é que Pedro precisava, enquanto apóstolo, fortalecer os seus irmãos e tinha que mudar a sua mente, pois ele estava pensando fora da verdade de Deus. Jesus disse, por exemplo, à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, como ou caso não te arrependas. Então Jesus, ali dizendo a Pedro, estava ressaltando o aspecto, o elemento do arrependimento. Jesus está falando à igreja de Éfeso sobre arrependimento, converter-se, voltar arrependido. E Jesus, por exemplo, existem vários exemplos, mas o último, Jesus dizendo ali em Apocalipse à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:19, ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, volta, tenha uma conversão, mude o rumo da sua vida e volte à verdade. Eu quero encerrar a nossa aula destacando uma coisa muito curiosa. E agora nós vamos aqui agitar um pouquinho a nossa curiosidade. Nesta última parte eu quero falar um pouquinho da necessidade da conversão. E vamos falar isso apresentando aqui com relação às crianças e aos adultos. Primeiramente, as crianças. Eu pergunto a vocês, como no estudo da doutrina da aplicação da redenção se encontra a conversão, como ficam as crianças? É uma boa pergunta.
Se na conversão Deus age na consciência do pecador, como ocorre com as crianças? Mais uma perguntinha aqui. Se as crianças que morreram na infância e, portanto, não chegaram à idade da razão, à idade do entendimento, como fica a conversão nelas ou delas, uma vez que a conversão atua na parte racional e consciente? Irmãos, aquilo que então, antes de estudarmos esses temas, nos embaraçava e ficávamos ali meio que aprisionados sem saber responder, tendo estudado a regeneração primeiro, a resposta é simples. E vocês já sabem. Pena que nós não estamos ali na igreja para poder perguntar e vocês participarem neste momento. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês responderiam: pastor, no caso das crianças, não se pode falar em conversão, mas em regeneração. E é isso mesmo. Irmãos, as crianças que faleceram na infância, se foram eleitas pelo decreto soberano de Deus, o Espírito Santo já agiu no coraçãozinho delas antes mesmo da idade da consciência. Por quê? Porque a regeneração atua ou não atua na vida consciente. A regeneração não atua na vida consciente, mas na vida inconsciente. Na parte, digamos assim, inconsciente do homem. Já a conversão, sim, a conversão atua na parte consciente. Então, observe que, com relação à conversão, a Bíblia não fala em termos categóricos, como é o caso da necessidade da regeneração. Então, vamos recapitular aqui. Quanto à regeneração, Jesus disse, João 3,3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele repete no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas ali Jesus está falando do quê? De regeneração, não está falando de conversão. Conversão é coisa para adulto. Então, olha só, se vocês pegarem todo o cabedal que nós estamos aqui discutindo acerca da aplicação da doutrina da redenção e estudarem, vocês então, de per si, responderão muitas dessas questões que às vezes trazem embaraços quando vocês se deparam com, por exemplo, o arminianismo, correntes teológicas que pensam de uma maneira antagônica ou contrária a nós, entendendo a regeneração e a conversão, vocês têm tranquilidade para explicar isso. E vamos lá, vamos encerrar a aula falando no caso dos adultos. Com relação aos adultos, a Bíblia ensina de forma clara a necessidade da conversão. Querem ver? Ezequiel 33:11. Diz assim, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel, está vendo ali a chamada à nação, mas consequentemente também ao indivíduo, ao povo de Deus e também aquele que é e pertence à aliança? Olha só Mateus 18:3, Jesus falando, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Jesus está falando ali para crianças? Não. Está falando para adultos acerca do arrependimento e da fé, que é ou que são elementos da conversão. E nesse sentido, a conversão pode ser repetida quando ressalta o arrependimento e o retorno à sensatez.
Gente, o fato de para os adultos a conversão ser necessária não significa que ela acontece sempre da mesma forma com todos. Não significa que a experiência da conversão verdadeira deve ser extremamente marcante. Também não significa que deve haver acontecimentos sobrenaturais na conversão. É muito comum algumas pessoas se verem indevidamente, mas se verem frustradas quanto à sua conversão, quando participam de testemunhos, digamos assim, mais fortes, mais marcantes de irmãos que passaram pela conversão. Mas a conversão é uma experiência consciente e pessoal. Não podemos comparar a experiência da conversão, ela é pessoal. Cada pecador terá a sua experiência de arrependimento e de entrega de sua vida a Jesus. Às vezes, alguns filhos de crentes ficam aqui meio frustrados quando ouvem a experiência de um ex-drogado, de um ex-presidiário, e olham para si e falam: puxa vida, mas eu nunca tive essa experiência marcante. Eu quero lhes dizer que os filhos de crente têm uma experiência muito mais marcante do que essas pessoas, porque desde tenra infância eles foram poupados disso. E, aliás, há muitos filhos de crentes que desde criancinhas são regenerados. E a conversão vai acontecer ali aos 15, aos 18, aos 20, aos 25, eu não sei, mas já nasceram de novo. Porque a regeneração atua na vida, ou não atua na vida consciente, e sim na vida inconsciente, um ato soberano pelo qual o Espírito Santo dá ouvidos espirituais. É verdade que existem crianças que são regeneradas e também são convertidas. Tá? Cada um tem a sua experiência. Então, um adolescente, um jovem, um adulto que tenha sido tocado por Deus em sua consciência, ele sai do seu estado de inimizade consciente contra Deus para o estado consciente de filho e adorador. Há pessoas que foram regeneradas em tenra idade. João Batista, Jeremias. Crianças desse tipo não chegaram nem a experimentar o estado consciente de inimizade contra Deus. Antes, essas crianças experimentam ou experimentaram desde muito cedo o estado do coração regenerado e por isso elas são muito abençoadas. Todavia, há de se considerar que os elementos da conversão, arrependimento e fé certamente devem estar presentes nas crianças e também nos adultos. Próxima aula para encerrar esse tema, ou seja, a conversão, o tema da conversão, nós vamos falar sobre os elementos da conversão, especialmente o arrependimento, tá ok? Inclusive, eu vou aqui dar uma pincelada sobre o conceito católico romano de arrependimento. Vamos falar também das características da conversão verdadeira e aí a gente encerra com a autoria da conversão. Tá ok? Por hoje é só. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, encerrando assim a nossa aula de escola bíblica dominical de hoje. Muito bem, vamos orar. Eu peço então ao nosso irmão Abisai que nos conduza, Abisai, nessa palavra de oração, por favor. Muito bem, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, por poder, logo de manhã, Senhor, estar na Tua presença, poder, Senhor, estar ouvindo mais da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Que o Senhor, através dessas palavras trazidas pelo pastor Vitor, Senhor, possa atingir todos nós, e nós possamos compreender melhor cada vez, Senhor, aquilo que vem da Tua palavra, Senhor. Esteja, Senhor, com Teu povo, cada um que está participando, esteja, Senhor, com aqueles que não puderam estar conosco, Senhor, abençoando, derramando, Senhor, do Teu Espírito, que o Senhor esteja
presente, atuando sempre, Senhor, na vida de todos nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, um bom domingo a todos, Deus vos abençoe e até logo mais às 19 horas aqui no nosso Zoom para o nosso culto vespertino. Um abraço, fiquem com Deus.